Aê, eu acho que tá gravando. Luizão, tá me ouvindo aí? Tô sim, tô sim. Show de bola. Fala, campeão. Hoje a gente tá aqui com o Luiz Guilherme, meu amigo paulista, do estado de São Paulo aí. A gente vai falar um pouquinho hoje da carreira dele, da trajetória dele. Ô Luiz, eu trouxe o tema aí, vê se você curtiu o tema da nossa conversa aí, o ponto de virada do atleta. Mas antes, cara, eu quero te agradecer por você disponibilizar a gente ter gravado essa última conversa com você. A gente está fazendo uma avaliação aqui dos resultados teus. Só que eu queria que você primeiro falasse quem é você, o seu nome, onde é que você mora, qual é o esporte que você joga, qual a sua idade. Fala um pouquinho, se apresenta aí para mim um pouquinho, só para a gente se reorganizar aqui, meu amigo. Demorou, demorou. Me chamo Luiz Guilherme, né? Moro aqui em São Paulo. Jogo futebol, jogo desde os meus 6 anos, acho que jogo bola. Joguei em vários clubes de base agora. E atualmente estou buscando meu objetivo para ir para um time do Espírito Santo, para depois poder embarcar para um time grande, se Deus quiser. Legal, se Deus quiser, né, Luiz? E ele há de querer e vai dar tudo certo. Sim. Meu irmão, que massa, cara. Com certeza Deus tem planos maravilhosos para você, para tua família, para tua carreira. E não tô aqui para fazer média com você, nem pro seu pai, mas é que realmente a pessoa que trabalha, Luizão, se dedica, cara. Eu acredito verdadeiramente que mais cedo ou mais tarde as oportunidades elas se abrem. Só para você entender, Luiz, eu estava estudando essa semana aí a história de Abraão e Sarai, né? Abraão e Sara. Sara, ela ó, não estava no script, tá, cara? Sara era estéril. Deus foi dar a bênção para ela lá no final dos 45 do segundo tempo. Sara foi mãe de Isaac. Isaac casou com Rebeca, cara. Rebeca era estéril. Estéril também. Deus fez um milagre na vida de Rebeca. Rebeca foi mãe de Esaú e de Jacó. Jacó era apaixonado por Raquel, só que teve que casar com Lia e casou com Raabe. Raabe era estéril, Deus foi abençoar Raabe também lá no final. Então é assim, a importância de você, do atleta, estar preparado e sempre acreditar e jamais desistir, porque às vezes Deus está te testando, Deus quer saber realmente se você é merecedor dessa promessa, desse resultado que você tanto espera, e Ele está te testando. Então, essa é uma história que eu queria dividir com você aqui. Meu irmão, primeiro eu queria saber como é que foi que a gente se conheceu aí, Luiz? Como é que foi, como é que a gente se conheceu aí, cara? Então, eu e o meu pai, a gente estava no Instagram, a gente estava atrás de algum coaching para a gente fazer, e estava vendo opções, e aí a gente entrou no seu perfil, a gente entrou no seu perfil, começou a ver os vídeos, começou a ver as lives, começou a ver bastante coisa, a gente gostou muito. E aí meu pai foi conversando com outras pessoas, conversando com outros coachings para saber sobre você, assim. E Sim. aí a gente só ouviu coisa boa, né? E aí quando a gente ouviu, a gente já entrou de cabeça já. Vocês estavam atrás de algum trabalho voltado para a parte de coaching, né? Por Isso. que vocês foram procurar coaching e não foram procurar uma psicologia do esporte, por exemplo? Não que um seja melhor ou pior que o outro, mas o que que vocês, enquanto leigos, né, entre aspas, por que que vocês foram atrás do coaching e não da psicologia do esporte? A gente achava que o principal que eu precisava trabalhar no momento que eu tô agora para ingressar para um clube era muito a questão da minha cabeça, a questão da minha confiança e dos meus pensamentos. E aí a gente achou que com o coaching seria melhor, a gente teria uma resposta melhor nesse quesito. Vocês tinham razão nessa intuição que vocês tinham lá atrás? Depois Tinha, desse nosso processo, fez sentido, então realmente foi fez. legal. Então vocês foram atrás de profissionais do coaching, e aí vocês chegaram até a minha página lá no Instagram, aqui no Instagram. E o que que vocês encontraram? O que que vocês viram lá que chamou a atenção de vocês? Isso eu não sei, isso aqui não tá no script, eu não sabia. O que que vocês viram lá, cara? O primeiro, o seu jeito de conduzir as conversas, de falar, os assuntos que você abordava, assim, que eram muitas coisas que a gente não sabia, que a gente queria se aprofundar, queria saber mais. Legal. E aí a gente viu que aquilo era o que precisava, era o que estava faltando para mim, sabe?
aquilo era o que você precisava e aquilo era o que estava faltando para você, o jeito que eu conduzia. Show, que massa, cara. Na verdade, sim, não tem nenhuma técnica, apenas é repetir, dividir, compartilhar com vocês o que eu aprendo. Ô, cara, e como é que você era? Como é que era essa cabeça aí, bicho, antes de fazer o treinamento mental? Como que era a tua mentalidade? Já que o Luiz era muito bom tecnicamente, sempre foi bom taticamente, fisicamente sempre bem, mas aqui a cabeça, como é que você era? Eu quero te entender, como é que você era antes de me conhecer, Luiz? Era um cara com muita dúvida, muita incerteza, muito medo de arriscar, bastante inseguro, tinha pouca confiança nas minhas falas, nas minhas atitudes, tinha, tinha atitudes e tinha uma vida assim que eu queria viver como uma pessoa normal e não como um atleta de futebol que precisa. Acho que era isso. Tinha algumas dúvidas, tinha algumas incertezas, e você vivia mais como um atleta de final de semana do que realmente como um atleta profissional, mais ou menos isso? Isso, exatamente. Legal, cara. E que momento então? E aí eu converso com você, converso com seu pai, e aí a gente marca uma conversa, uma primeira conversa, e a partir desse momento a gente fala assim, ó, eu falo pro seu pai, ó, eu primeiro preciso entender o Luiz Guilherme, ver realmente se ele vai gostar de mim, do processo, se ele vai se identificar comigo, com a minha metodologia, e eu também quero saber se é a metodologia mais adequada para ele para ser trabalhada nesse exato momento. Falei, ó, Luiz, vamos marcar uma primeira conversa para ver se a gente vai dar sequência nesse trabalho. Depois a gente pensa na forma de trabalho. E aí a gente marca a primeira conversa. Lembra? Você já me falou, né? Você estava lá no hospital aquele dia. Como é que foi Sim. aquela nossa primeira conversa que realmente foi, que é sempre um grande divisor de águas na vida dos atletas? Como é que foi aquela primeira conversa para ti, cara? Onde a gente estabeleceu o nosso objetivo, o nosso foco para dar sequência no trabalho? Aquela para mim foi excelente, né? Eu não tenho nem o que falar daquela, porque o, o jeito que você conseguiu fazer com que eu me induzisse, me interessasse pelo negócio, me investir e acreditar que podia dar certo, para mim foi o que ganhou, né? Porque Legal. eu, eu não. Se fosse uma pessoa que viesse e falasse muito calmo, falasse muito tranquilo assim comigo, eu acho que eu não conseguiria. E você bem animado, e aí você animado e falando, e a gente conversando, e a gente trocando ideia, e falando, e várias coisas. A gente foi ver, passou 2 horas e meia, e eu falei, nossa, isso aqui é o que eu quero, o que eu preciso. Legal. E aí eu falei, até falei, sugeri pro seu pai, né? Falei, ó, eu acho até interessante o Luiz Guilherme conhecer outros profissionais, outras metodologias, para não ficar só comigo. E o que que fez então daí você decidir literalmente seguir esse trabalho comigo, cara? Você e seu pai, o que que fez você, além daquela primeira conversa, o que mais fez vocês decidirem seguir essa sequência de trabalho comigo? Porque eu vi pelo nível e a gente viu que era o melhor. Que Legal. você era o melhor, que se fosse no momento da minha vida agora, com o objetivo que eu quero, eu não podia escolher alguém mais ou menos, alguém que vai me ajudar. Eu preciso escolher o melhor, que vai resolver e vai me ajudar a ser 100%, né, nos meus objetivos. Legal, cara. Eu tenho um cliente aí que ele é chegado do Cristiano Ronaldo, cara. Enfim, mas o Cristiano Ronaldo falou assim uma vez pra ele, ó. Eu não posso trabalhar. Eu sou o Cristiano Ronaldo, cara. Quem tá do meu lado, né? Ou seja, os staffs, os coaches, os fisioterapeutas, personal. O cara que tá do meu lado tem que ser tão bom quanto eu, né? Então, o objetivo do Cristiano Ronaldo é sempre estar com os melhores. E todo atleta que deseja chegar, conquistar um grande sucesso, entrar num patamar mais alto. E a Bíblia fala, né? Ele precisa de bons conselheiros, de bons orientadores que realmente entendam do que estão falando e fazendo. Cara, e a gente marca a primeira conversa, você curte, seu pai curte, a gente fecha. E qual que foi a importância, assim, do seu pai, da sua mãe, né? Do Luiz e da própria Maria? Qual que foi a importância deles nesse processo todo que a gente fez Luiz, juntos aí, cara? E na tua vida também, né, meu amigo? Eles, assim, eu acho que eu sozinho eu não conseguiria, eu não ia conseguir ter enxergado a importância que o coaching teve na minha vida e está tendo agora, e de o quanto eu precisava disso. Sozinho, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. Os meus pais, mesmo quando eles falaram da primeira vez, eu contrariei, que eu falei, não, não preciso disso, isso não vai me ajudar. E eles continuaram insistindo, falando, não, faz um teste, você vai gostar, é isso que você precisa, é o último passo para você conseguir realizar suas coisas. Ó, É a única coisa que falta, é o que falta. E aí eu ouvi eles e
deu no que deu, né? Que eu gostei pra caramba, me entreguei. Tenho certeza que fiz valer a pena para eles. E você já tinha passado por algum outro trabalho, algum outro tipo de projeto nesse formato individual, personalizado com você, ou feito psicologia, ou algum tipo de terapia alguma vez já, Luiz? Eu fazia terapia só, que eu fazia quando eu comecei eu tinha uns 13 anos, aí fiz até os 16, 17, mas fazia mais por questão de comportamento de escola, mudança, tava virando adolescente, assim, era meio rebelde. Aí fiz isso, mas chega um momento que você não precisa mais disso, que você precisa de uma coisa voltada para o que você faz, para o que é o seu sonho. E aí foi por isso que eu fui pro coaching, né? Você sentiu diferença, por mais que você era mais jovem, mais adolescente, você sentiu diferença na abordagem, na qualidade, na abordagem, na própria metodologia de trabalho, da terapia que você fazia e do coaching, que é totalmente diferente da terapia? Sim, senti bastante diferença. Qual foi a diferença principal que você percebeu, Luizão? Além de ser, lógico, direcionada para o esporte, né? Mas qual que foi a diferença que você mais percebeu aí? Acho que foi bem no, tipo assim, o foco é muito, muito futebol, Sim. mas acho que o jeito principalmente de conduzir a coisa, porque acho que quando eu fazia terapia, ela conduzia de um jeito mais calmo, a gente falava de várias coisas da minha vida, era um momentinho que eu falava sobre futebol, e eu queria falar mais, mas eu não tinha o tempo para isso, porque eu falava de outras coisas da minha vida, falava da minha família, de como eu era na escola, e aqui é muito voltado para futebol, mentalidade e foco profissional, né, Legal. principalmente. Mentalidade, futebol e foco para atitude profissional que você quer ter, exercer na tua vida, viver do futebol. E esse trabalho, cara, hoje eu estou em Curitiba, hoje na Lapa, mas eu moro em Curitiba. Você no interior de São Paulo. Não, perdão, você está na Sou capital. 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 Você está na capital aí. Esse trabalho online, o quanto vocês acreditavam, o quanto que você acreditava que poderia funcionar ou dar certo? Assim, ó, não vou mentir, né? Tinha um receio, né, de coisa online, tenho receio bastante, né? Porque parece que não é a mesma coisa que pessoalmente, mas aí Sim. nesse aqui eu não tenho nem o que falar, porque parece que a gente tá sentado de frente um pro outro, conversando aqui. Não tem nem, Ó. eu não sei, não tenho nem o que eu falar de coisa ruim sobre esse online aqui. Apesar de estarmos na época de pandemia ainda, né? Uma pandemia que começa a querer diminuir, as vacinas começam a entrar no país. O trabalho basicamente meu sempre foi no online. E eu acredito que eu consigo atender você, Luiz, e outros atletas devido a essa questão dessa facilidade que a ferramenta nos aproxima, né? Não necessariamente a gente tem realmente que estar encostando, pegando, mas sempre que a gente trabalha no online, eu encaminho materiais, encaminho vídeos, né? Era o que era feito para ti. Mas que legal, cara, que você curtiu, que bom. O que mudou, velho, em você, meu amigo? Quais experiências, assim, quais mudanças que você adquiriu, então, em relação a esse treinamento mental? Que antes lá você tinha algumas dúvidas, algumas incertezas, né? Que a própria mentalidade muitas vezes não te ajudava a avançar, que era o que faltava hoje, de hoje em diante. Depois desse trabalho que a gente começou lá em fevereiro, Luiz. Que mudanças que você verdadeiramente experimentou, Luiz Guilherme? Eu acho que o que mudou principalmente foi o meu jeito de olhar as coisas, de pensar nas coisas que vão acontecer, que eu vou fazer, minhas atitudes, e principalmente as minhas atitudes, né? Acho que quando a gente começou a trabalhar bastante um pensamento de atleta profissional e um pensamento de atleta de base, foi ali que eu percebi que estava mudando a chavinha, que eu tinha que mudar minhas atitudes, umas coisas que eu achava que, parece uma coisa besta, só para mim é uma coisa normal, mas não, isso aí não é o pensamento de quem quer chegar, não é uma atitude de quem está pensando igual profissional. Foi isso. Olha que interessante, se dá os três passos, né? Você começou a olhar, pensar, né? Ou refletir, e você começou a agir realmente como um atleta profissional. Você começou a criar essa consciência dentro de você. Sim. E o que mais que mudou, cara? O que mais que você experimentou durante esse trabalho, além dessa mudança de mentalidade? De deixar de ser pensar como um atleta amador e pensar como um atleta profissional. O que mais que mudou, cara?
eu acho que eu ver referências do que os caras que venceram fizeram para conquistar esse sucesso, né, esse êxito. Quando a gente falou sobre você mapear, você saber pontuar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para você poder trabalhar em cima deles. Acho que isso foram duas coisas que me marcaram bastante também. Que é sobre as ferramentas, né? Além da primeira conversa que a gente estabeleceu o objetivo, além dessa essa ferramenta de mapear os teus pontos fortes e pontos fracos, quais outras ferramentas que mais marcaram, que mais surtiram efeito para você, que te ajudaram, que você lembra, cara? Aquela da gente perguntar para os outros meus pontos fortes e meus pontos fracos. Foi uma coisa que eu tava com medo, né? Fiquei com medo de saber o que os outros já pensassem de mim. Mas foi muito bom, né, para saber a opinião dos outros, porque, como eu tinha até dito para você, a gente tem a nossa visão sobre nós mesmos, né? Eu sei as minhas coisas que eu acho que eu posso melhorar e que eu posso continuar fazendo, mas você vê de outras pessoas o que elas também pensam de você é sempre bom também, né? Só a título de organizar isso para você, Luiz, e para os seus pais e para quem está assistindo, o trabalho do autoconhecimento, que é um dos pilares para você desenvolver a tua inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala, esse trabalho a gente traz a questão do perfil comportamental, no qual eu faço uma devolutiva através de um teste que é aplicado com você, através de um link. Eu envio um link para o atleta, ele preenche, no caso o Luiz preencheu o link, volta para mim, eu faço a devolutiva. Num segundo momento, nesse processo de desenvolvimento de autoconhecimento, o próprio atleta, no caso você, Luiz, faz uma autoavaliação de si mesmo, de como é que são os teus pontos fortes, teus pontos fracos, tuas ameaças e tuas oportunidades. E a gente fecha esse ciclo com uma ferramenta chamada Feedback 360, na qual a gente pede a opinião, né, de algumas pessoas para auxiliar nesse processo, para elas relatarem, elas citarem como é que o atleta está em questão dos pontos fortes, questão dos pontos fracos, e a gente pede sugestões, ou seja, a gente tem um ângulo do profissional, a gente tem uma visão sua de acordo com o que você mesmo, a maneira como você se vê, e a gente traz uma terceira situação das pessoas que te cercam, né? E muitas vezes isso surpreende. O que mais você lembra daquele feedback lá, Luiz? Acho que foi os pontos que as pessoas destacaram sobre mim, assim, que eu não imaginava, alguns pontos positivos que iam destacar de mim, alguns defeitos que eu não sabia que eu tinha, que eu achava para mim que era normal, e conseguiram falar coisas para abrir meu olho até, né? E aí acho que depois disso, que eu começando a treinar com o meu personagem, que eu pude até aprimorar algumas coisas que falaram para mim. E fez sentido aquilo para ti, então, meu amigo? Fez bastante sentido. E o que as pessoas notaram, Luiz, em você depois desse trabalho que a gente fez lá? Depois a gente começou em fevereiro, a gente está encerrando esse processo aqui em meados de maio. O que as pessoas notaram? Ou o que seu pai, sua mãe notou? Ou o que alguém falou para você que você começou a ter atitudes e comportamentos diferentes no teu dia a dia? Alguém falou alguma coisa? Ainda não me falaram nada assim. As pessoas não estão falando. Mas eu acho que eu enxergando assim mim mesmo, eu tô conseguindo ver bastante melhor em mim. Eu tô me sentindo muito feliz, tô me sentindo mais motivado nas coisas assim. E acho que foi mais uma coisa mais minha mesmo. Não teve ninguém especificamente, alguém observou, alguém falou, mas foi principalmente de você ter essa noção, essa consciência de que você mudou, você evoluiu. Sim, foi minha mesmo. O que você notou, então, sobre a tua motivação, sobre o teu engajamento, sobre a tua evolução? O que você percebeu, cara? Acho que a minha dedicação com algumas coisas, ela é diferente agora, depois que eu comecei a ter uma mentalidade mais profissional. Acho que na questão de treinos, na questão de alimentação, na questão de cuidar do meu corpo. Boa. Porque eu lembro, foi acho que na segunda sessão que a gente conversou sobre eu achar alternativas para eu treinar. Porque eu estava só fazendo o cômodo, que era tranquilo para mim, dava uma corrida aqui na frente de casa, fazia uma musculação. Isso é coisa de uma pessoa normal, não de um atleta de futebol.
E aí eu fui atrás de um personal, paguei do meu dinheiro, achei uma quadra para treinar, tô indo até longe aqui da minha casa, 1 hora gasto para ir. E fui atrás, né? Comecei a mudar meu pensamento nisso. Acho que também na questão de quando eu acordava e falava, nossa, tem que treinar hoje, tem que treinar. E acho que começou a mudar, começou a virar uma coisa gostosa, uma coisa natural. Quando eu comecei a ver resultados, falei, nossa, hoje tem treino, hoje eu vou fazer isso, hoje eu quero fazer isso. E acho que essas duas coisas eu acho que eu pontuaria. Ô, meu camarada, pro cara ter essa cabeça na época de pandemia, que teve que acontecer para ele ter esse tipo de pensamento, para ele ter essa fala no momento de pandemia, cara? Cara, acho que primeiro teve que ter o coaching, né? Porque se eu não tiver, não tem como, porque o cara na pandemia, tipo, o cara fica sem notícia de quando vão voltar as coisas. O cara fica nessa apreensão, mas aí eu vou ficar treinando, parece que eu tô treinando pra nada. É. O cara fica assim, né? O cara fica meio neurótico, o cara fica chateado também, né? Por não saber o que vai acontecer com o seu futuro. E aí, quando você começa a pensar de outra forma, começa a enxergar as coisas de outra forma, e quando você começa a ver que tem resultados, oportunidades começam a aparecer para você e você tem que estar preparado, né? O dia que você não treina, cara, ou o dia que você fala, hoje eu não vou, como é que você fica? Por acaso, se por acaso você não der ou se não der para você treinar, como é que você fica, cara? Eu acho que eu fico mal. Fico mal em casa. É que ainda não teve esse dia ainda, depois de que a gente começou aqui, foi segunda a sexta, segunda a sexta. E aí, de fim de semana, eu preciso tirar para descansar a perna, porque os treinos estão sendo muito intensos durante a semana. Mas, não consigo, acho, ficar sem treinar mais. Ficou uma coisa tão boa, tão natural, que, tipo assim, acaba, quando começa o dia, já fica contando a hora para chegar, para treinar, para estar nativa de novo. Pô, que massa, cara. Ô Luiz, o que que você criou nesse projeto? Que tipo de comportamento você criou ou você aumentou que antes você fazia meia boca, cara? Acho que foi principalmente a questão de dedicação. Acho que também a questão de ouvir. Ouvir porque eu sempre fui um cara que eu ouço as pessoas, mas às vezes eu não sigo o que o cara fala. Eu sempre ouvi. E aí, dessa vez, eu resolvi ser mais humilde. Acho que era a palavra certa. Eu fui mais humilde. Eu ouvi e segui e testei. Mesmo se eu tinha dúvida ou se eu achava que era errado, eu questionava, mas eu fazia. O que você falava, o que a gente via junto que podia fazer e podia acontecer. E acho que foi principalmente isso, de escutar e começar a executar as coisas. E aí, como eu vi que deram resultados, eu continuei seguindo. Além de você começar a ouvir mais os outros e ser humilde, né, em realmente aplicar algumas coisas que faziam sentido, além de você ser mais dedicado, o que mais que você criou ou aumentou durante esse processo que você não parou mais e com certeza nunca mais vai parar, Luiz? O que mais que você aumentou? Qual foi, além disso, qual mais níveis você aumentou e melhorou, cara? Acho que o da minha dedicação com todos os fatores que precisam, dos meus pensamentos profissionais e atitudes profissionais também. Boa. Qual que é a diferença desse Luiz de hoje para aquele Luiz lá do ano passado, digamos? Luiz, confiança bem lá em cima, Boa. um cara que não se questiona mais tanto e na verdade faz as coisas e só espera acontecer, porque se trabalhar as coisas sempre acontecem. E acho que não sou mais um cara que fica com muita dúvida, que fico me questionando, mas será que vai valer a pena? Será que eu estou fazendo certo? E estou fazendo mais as coisas e me dedicando e indo de cabeça, assim. Que massa, cara. E o que que você não faz mais agora, hipótese alguma? O que que você eliminou, ou diminuiu um monte, ou não faz mais, eliminou de vez da tua vida? Tem alguma coisa aí? Você lembra de algo? Ah, ah, acho que duvidar da minha capacidade, duvidar do meu potencial, de coisas que eu posso fazer. Acho que isso foi o principal, porque
como eu comecei a me dedicar mais, a me entregar mais nas coisas, eu comecei a ver coisas que eu posso fazer, que eu consigo fazer, que eu achava que não. E acho que agora eu duvido bem menos da minha capacidade. Porque quando você ou quando um atleta, Luiz, ele tem dúvidas, o que que a dúvida faz na vida de uma pessoa? O que que a dúvida faz na vida de um atleta quando ele tem dentro dela dúvidas, incertezas? Ah, ela tira, acho que principalmente a confiança do cara, porque se ele é um cara que tem dúvida, ele não tem certeza e confiança de que ele pode fazer e conseguir as coisas. E acho que ela atrapalha muito. Eu acho que é isso, ela atrapalha muito para você ter um desempenho bom, porque se você tá sempre com dúvida, você nunca vai conseguir fazer o que você quer, né? Quando Acho que está é com isso. dúvidas, a pessoa não sabe o que vai fazer, o que quer. Ô, meu amigo, Luiz Guilherme, quando que foi então esse ponto de virada que aconteceu aí? A gente começou esse trabalho lá dia 24 de fevereiro, né? A gente passou aí por algumas sessões, algumas ferramentas, às vezes semanais, às vezes quinzenais. Quando que foi esse virada de chave, esse ponto de virada, que inclusive tem um livro do Malcolm Gladwell chamado Ponto de Virada, que é um livro muito bom. Quando é que foi o seu ponto de virada, meu amigo? Acho que foi quando eu comecei a entender e comecei a me dedicar 100% aqui, porque quando eu comecei na primeira sessão que a gente fez, eu ainda tinha muita dúvida e eu estava muito incerto do que poderia ser, do que poderia acontecer, e acho que eu não me joguei de cabeça. E Sim. aí eu tava conversando um dia com meu pai, e aí com a minha mãe, na verdade, aí ela falou, que você devia se jogar de cabeça, vai dar certo, e coisas do tipo assim. Aí eu comecei, falei, não, cara, eu vou, porque eu quero ver o que vai dar, o que vai acontecer. E acho que foi quando eu fiz isso, que aí eu comecei a ouvir coisas que você falava, questionava muitas coisas, vi o que fazia sentido, e comecei principalmente a executá-las, e comecei a ver resultado nisso, que aí eu falei, não, cara, é isso que precisa mesmo. Acho que foi isso, quando eu comecei a executar, ouvir, executar e ver resultado. Ouvir, executar e ver resultado. Mas como que eu fazia essa parada entrar na tua cabeça, cara? Agora eu quero entender, seus pais querem entender, e você também vai se entender agora. Como é que esse negócio, como é que essa engenharia toda funcionava para acontecer isso em você? Eu acho que Pergunta você de doido usou. aí, ó. Pergunta de doido aí, Luiz. Não, eu acho que você usou bastante uma coisa que eu tinha te dito no começo também, que foi você me tirou da minha zona de conforto. Você me tirou da minha zona de conforto, você fez eu me desafiar, lançou desafios para mim. Acho que isso foi o principal. Me tirar da zona de conforto e sempre me desafiar, porque quando você me desafiava, eu sempre queria essa de provar para você que eu conseguia as coisas. E foi isso, né? Quando eu falo aqui, Luiz, nos meus bastidores ou em alguns vídeos que o meu trabalho não é autoajuda nem motivação, eu trago ciência aplicada, cara. Eu venho falando alguns dias aí sobre o estado de flow. O estado de flow é aquela situação que o croata Mihai Csikszentmihalyi ele fala sobre você desenvolver uma determinada tarefa com concentração, mas com um pequeno esforço. Para que você tenha essa questão de aumentar o teu nível, elevar a tua performance, Luiz, o Mihai Csikszentmihalyi fala, eu tenho que lançar desafios para você, mas que esses desafios tem que lançar esses desafios, mas que você precisa usar a tua competência também ao máximo, ao extremo, para que não fique muito fácil e nem muito xoxo, para que não seja apático, nem monótono e nem que te dê ansiedade. Então, quando é lançado um desafio para você, atleta, quando realmente tira você da sua zona de conforto, isso faz você ir para o próximo nível. Então, não é nada jogado ao vento, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E também quando você traz essa história da sua mãe, que ela fala para ti, né? Olha a importância do pai e da mãe, né, cara? Se joga, acredita, né? E aí a gente traz o exemplo da Bíblia, cara, né? Que o Jesus fala o seguinte, que bem-aventurados ou felizes aqueles que acreditam sem ver, né? Porque Tomé foi o cara que quis ver os furos na mão de Jesus, né? E a Bíblia fala, felizes ou bem-aventurados ou abençoados são aqueles que
acreditam em algo muito maior, mesmo sem ver, cara. Então, o que que pode acontecer, cara? Toda vez que você acreditar cada vez mais em você e no que você está fazendo, onde é que você pode chegar, Luizão? Acho que no nível máximo, né? Eu conversei com meu pai, foi acho que no sábado à noite, muito sobre isso, de você fazer as coisas sem você ter certeza de um resultado principal, de que você vai ter um resultado, ou de que você vai ter uma recompensa, né? De você acreditar muito, de você ter fé, e não, tipo, ficar fazendo as coisas só porque você quer ter troca, porque você quer receber uma coisa. Acho Sim. que, principalmente isso, de você acreditar, fazer as coisas com fé, é uma coisa importante. Ai, minha perna. Eu não sei se você viu o jogo do Galo, cara. Tem um goleiro do Atlético Mineiro que foi contratado, aí ele se machucou, entrou reserva, aí o reserva, não sei se foi expulso, aconteceu alguma coisa. O terceiro goleiro, ou seja, o goleiro da base, num time multimilionário, o goleiro da base entra pro jogo. Você já imaginou se o terceiro goleiro lá, ó, o primeiro machuca, o segundo vai expulso. Você já pensou se o terceiro goleiro aqui treinar sem acreditar? Se o terceiro goleiro aqui não se esforçar, se ele não se esforçasse, como é que seria quando surgisse a oportunidade? Como é que vai ser? Como é que seria se ele não se dedicasse antes? Como é que seria se ele não acreditasse, cara? Não ia estar preparado, né, para a chance ia vir, não ia agarrar e provavelmente nunca mais ele ia ter uma chance dessa, né? Provavelmente ele talvez iria mal e talvez nunca mais teria uma chance dessa num grande clube. Como o camarada se preparou, como você tem se preparado, como você tem acreditado, mesmo na época de pandemia, onde tem muita gente, muito atleta no sofá, deitado, sem fazer nada, fazendo apenas o básico, você tá ralando de segunda a sexta, treinando, se esforçando, se dedicando, acreditando. O que que pode acontecer com você daqui a pouco, em 6 meses, daqui a pouco em um ano? Cara, em 24 meses, se você manter essa consistência todo dia, cara, o que que pode acontecer com você nos próximos 24 meses se você mantiver essa sua consistência, cara? Principalmente essa mentalidade que você está adquirindo aqui agora comigo a partir de hoje já. Antes que, acho não, tenho certeza que já vou poder ser um atleta profissional já, poder estar jogando uma série B, uma série A, mas acho que um atleta profissional. Se eu continuar, que eu vou continuar nessa mesma intensidade e na mesma dedicação. Que é o que o Kobe Bryant fala no vídeo do Mamba Mentality dele, né, Luiz? Sim, sim. Os teus concorrentes, os teus adversários, daqui a pouco eles não vão te alcançar, porque você chegou num estado, num nível que só você sabe o quanto você ralou, o que você construiu, que você vai chegar daqui 1, 2 anos, 3 anos à frente e você não vai ter mais nem concorrente. Só que hoje a nossa realidade, como que é, Luiz? Hoje o Luiz não está nos bastidores, hoje o Luiz não mostra o que ele faz, só só a Maria e o Luiz sabem o quanto você rala. O que que você tem feito hoje nos teus bastidores, cara, que ninguém vê? Se você pudesse compartilhar e dividir hoje, em relação aos treinos, alimentação, tua rotina, como que é hoje essa rotina tua de bastidores aí? Aqui, os meus pais sempre investiram muito em mim, sempre me ajudaram, me deram todo o suporte. Então, a gente vai atrás de tudo que precisa para eu poder estar no alto nível. Então, a gente vai atrás de nutricionista, vai Legal. atrás de um coach, a gente vai atrás de uma terapeuta, a gente vai atrás de fisioterapeuta quando eu tô com alguma coisa, quando eu preciso me recuperar para algum treino importante. Meus pais sempre se dedicam, fazem de tudo isso para mim. E aí, o que eu tenho que fazer é só no treino, no jogo, eu me dedicar. Eu fico com a parte mais fácil, eu diria até, que é eu me dedicar e fazer valer a pena tudo que eles fazem por mim. E aí você só faz simplesmente 100% da tua parte e dá esse respaldo e retorno para eles. E qual é o feedback deles em relação a você? Do quanto eles estão te investindo? O que que eles dizem? O que que eles relatam para ti? O que que eles pedem para você? Os meus pais, eles sempre cobram isso. Acho que só de o meu pai sempre fala de gratidão. Ele cobra isso de gratidão, de eu saber reconhecer todo o esforço que ele e minha mãe fazem.
saber que eles saem de casa às 6 horas, minha mãe sai 5h30 de casa para ir trabalhar, para poder dar todo o suporte que eu tenho, para eu Ó, estar podendo fazer esse coaching hoje, para eu poder estar indo treinar. Ele só fala isso, cara. A gente não precisa que você tenha um resultado, que você dê uma casa pra gente. A gente só quer saber que você tenha gratidão por tudo. sabe, Luiz, eu leio muito, estudo muito, cara, muitos treinadores, muitos líderes, e um dos treinadores que eu mais gosto é do John Wooden. Ele foi 10 vezes campeão da NBA universitária, e ele falava muito parecido com o que seu pai e sua mãe falam para você, né, entre linhas aí, né? Eles não, o John Wooden não pedia que o atleta ou o time dele entrasse para vencer. Ele evitava ao máximo usar a vitória ou derrota. Mas ele pedia uma coisa, basicamente, que o seu atleta se esforçasse ao máximo, cara, né? E você traz essa palavra de se esforçar, e teus pais falam, pelo menos faça, vale a pena o nosso esforço, né? A gente não quer que dê certo, não quer que você vire uma estrela, um profissional, não. Pelo menos se dedique, e aí o teu pai e a tua mãe entram no meio do caminho, né? Mas pelo menos sempre lembre-se de ser grato, né, Luiz? E Sim. aí a ciência fala que pessoas gratas são mais felizes, indivíduos mais felizes performam mais, quem performa mais tem muito mais chance de resultado. As coisas começam a se ligar, cara. Na tua vida particular, Luiz, na tua vida pessoal, mudou alguma coisa? Esse trabalho te ajudou, influenciou em algo? Acho que. Acho que melhorou nas minhas relações um pouco, no meu jeito de falar, no jeito que eu vou comentar sobre as coisas com meus pais. Legal. Ficou um jeito bem mais confiante. Falas diferentes que eu acho que eles perceberam isso. Acho que foi alguns toques eles viram. Acho que eu não sei um exemplo para dar assim ao certo, mas acho que isso, umas frases mais confiantes, frases de um cara que eu comecei a falar como se eu já tivesse no clube, como se eu já fosse um atleta profissional. Acho que isso é importante, né? Porque Que você massa. atrai o que fala sempre, né? Sim. Então, acho que é Legal, cara. E você tá com hoje 16 anos, né, Luizão? 17. 17, cara. Você fez dia 22 de abril. Isso. É mesmo, cara. Eu te mandei os parabéns, ô jogador. Acho que mandou, acho que mandou. Mandou, né, pô? Lógico. Ô, Luiz, com quantos anos você tá com 17, mas com quantos anos você se sente aqui dentro, cara? Qual é a idade que você percebe que você tem, adquiriu nesse processo aí? Olha que interessante essa pergunta. Ixi, acho que 23, 24 já. Bem mais maduro, acho bem mais maduro. E não pensamento de atleta de base mais. Você percebeu que você teve essa evolução? Cara, porque é bem nítido. Todo atleta que eu pergunto isso, qual é a idade que você se sente hoje? Ele sempre fala que tá muito mais maduro. Você percebeu essa evolução da tua mentalidade, dessa maturidade, essa parte cognitiva sua, literalmente, evoluir, Luiz? Bastante, bastante, bastante. Para lidar com tudo, até com questões profissionais e com questões pessoais também. Para lidar com tudo, com questões pessoais e questões profissionais. Ô, camarada, se você não tivesse me conhecido, cara, se a gente não tivesse feito esse trabalho, se a gente não tivesse, se Deus não tivesse aproximado aqui as nossas vidas, como é que teria sido, Luiz? Pergunta aí difícil, cara. Eu acho que eu estaria no nível que eu estava antes, um nível médio para baixo. Acho que na questão de pensamento, acho que eu não teria as oportunidades que eu tive quando a gente começou, que você sabe. Acho que principalmente nisso, ia estar com muita dúvida, ia estar ansioso, ia estar, nossa, mas não chega oportunidade para mim, nossa, mas não tem um clube para mim, ia ficar muito assim. E aí, com o trabalho, as coisas começaram a acontecer, né? Com o trabalho as coisas começaram a acontecer, mas você realmente vestiu a camisa, né, Luiz? Você se jogou de cabeça como a sua mãe pediu, você Sim. acreditou, e o mérito não é meu nenhum, cara. O meu papel aqui é despertar esse campeão dentro de você, e você assumiu de vez a tua responsabilidade, você foi comprometido, conforme a gente conversou lá na nossa primeira conversa, e essa é a grande sacada do resultado, cara. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. Meu papel aqui é despertar, estimular, e inclusive eu estou em outro estado, você está em São Paulo, mas cabe realmente a você, atleta, querer fazer. Ô, irmão,
de 0 a 10 aí, como é que hoje o Luiz Guilherme sai daqui como um atleta, não só a parte mental, mas com a parte física, técnica, tática, nutricional, sono, alimentação, família, de 0 a 10, com que nota que você sai e vai a partir de agora para correr atrás dos teus objetivos, cara, do teu sonho? Eu acho que ainda saio um atleta nota 8, nota 7, porque acho que ainda dá para eu atingir um nível maior de Ó. dedicação e comprometimento sempre. Acho que nunca tem que estar cômodo, né? Nunca tá bom assim para mim. Eu sempre quero melhor, acho que isso aí, acho que eu quero estar melhor do que eu tô agora ainda. Acredito que dá para fazer muito mais ainda, Luiz. Sim, sim. Show de bola. Cara, para a gente começar a encerrar aí, Luiz Guilherme, por que você recomendaria esse treinamento mental para um amigo seu? Ah, cara, acho que principalmente nessa pandemia, acho que mexe muito com a mente do atleta, né? Com você ficar muito incerto de tudo, você não saber como lidar, porque acho que o atleta de futebol ele é muito sozinho, né? E você não saber como lidar, como você poder compartilhar o que você precisa, o que você tem dúvida com alguém, acho que fica muito difícil. E aí eu acho que eu recomendaria isso, eu recomendaria o coaching pela acho que pela mudança e pela como o coach pode abrir a sua mente para outras coisas, ele fazer você se conhecer melhor, você saber o que você gosta, o que você sente dificuldade, o que você acha que é bom em você. Acho que principalmente isso, para você se conhecer melhor e saber como você vai agir a partir daí, principalmente num período de pandemia que a gente está aqui, que é muito difícil para o atleta. E que aí essa mudança de mentalidade que realmente pode te levar para o fracasso ou pode te levar para uma glória eterna, para o teu sucesso. Certo, Luiz? Sim. Faltou eu te perguntar alguma coisa aí, Luiz Guilherme? Faltou eu te perguntar alguma coisa que você gostaria de responder, meu amigo? Que você me ajudaria aí? Para mim foi muito bom, né? Falamos sobre bastante coisa, deu para Legal. esclarecer tudo, falar tudo. Se você pudesse mandar um recado pro seu Luiz aí e para Dona Maria, que são teus pais, teus patrocinadores aí, que são as pessoas que te amam de verdade, cara. Se você pudesse mandar uma mensagem para eles de qualquer mensagem, cara, que isso aqui vai ficar gravado pro resto das nossas vidas, cara. Daqui 10, 20 anos você vai poder mostrar para seus filhos também. Hoje, qualquer mensagem que você mandaria aí pro seu pai, se você pudesse deixar aqui, amigo. É, queria agradecer o meu pai e minha mãe, acho que agradecer eles por não terem desistido quando eu não queria fazer o coaching, quando eu duvidei do que poderia ser o coaching. Queria agradecer também por eles terem investido, por ter investido tempo para me ajudar com as atividades. Queria agradecer só por isso mesmo, pela dedicação que eles têm para poder estar pagando isso, para poder estar me ajudando, poder estar me questionando. E quero que todo o retorno que eu possa dar seja para eles. Legal. Acho que isso. Quando você tiver teus filhos, cara, o que você vai fazer por eles que você aprendeu com a Dona Maria e o seu Luiz aí? O que você vai fazer pelos teus filhos que você aprendeu com os teus pais, cara? Acho que é que meus pais dão a vida por mim, né? Acho que Ó, seria principalmente isso, é me dedicar, mostrar para eles o quão meus pais me criaram bem e poder fazer o mesmo com eles. Acho que seria isso. show de bola, senhoras e senhores. Esse é o Luiz Guilherme, o rapaz de São Paulo, mesmo da capital paulista, mano. É o cara que a gente falou hoje sobre o ponto de virada do atleta. A gente falou um pouquinho aqui da história, da trajetória dele. Luizão, de coração, obrigado por ter aceito gravar comigo aqui, ter gravado, disponibilizar isso para outros pais, outros atletas e principalmente para o seu pai e para sua mãe, cara. Eles vão com certeza assistir, depois comentar e compartilhar. E se você que está assistindo aqui curtiu, gostou da entrevista aqui com o Luiz Guilherme, manda mensagem para ele lá, compartilha alguma mensagem com ele ou manda isso aqui para outros pais, outros atletas, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente vai fazer questão de poder te ajudar. Fechou, Luizão? Valeu, Thiagão. É nóis, irmão. É nóis. Obrigado, viu?